Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online, Casa de Jesus Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estamos juntos novamente no nosso estudo aprofundado da doutrina espírita. Para mim, sempre uma grande alegria contar com a sua presença aqui conosco. Para você, então, que já está conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E para você que está chegando agora, espero que você goste do nosso canal. Se você quiser, aproveite e inscreva-se em nosso canal. Você terá a oportunidade de acessar todas as nossas aulas, de receber a atualização de todos os nossos estudos. E aproveite e conheça também as outras redes sociais do Conhecendo o Espiritismo, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Meus queridos amigos, hoje nós vamos então, dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar o chamamento de Levi, que foi o evangelista Mateus, Pedro, André, João e Tiago Maior. Nós vamos ter a oportunidade, então, de refletir, à luz do Espiritismo, a respeito deste chamamento, porque nós vamos perceber que, conquanto Jesus tenha feito esse convite aos seus apóstolos, esse convite ele se renova todos os dias para conosco, para com todos aqueles que resolveram seguir Jesus, que acolheram, que aceitaram Jesus em seu coração e que agora também seguem levando a sua palavra ao conhecimento da humanidade, principalmente permitindo que a palavra do Mestre transforme corações. Então, hoje nós vamos nos sentir também sendo chamados e convidados por Jesus. Trazendo as ideias principais. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que lhes conhecia a disposição íntima e sabia que eles o acompanhariam e que eram capazes de desempenhar a missão que tencionava confiar-lhes. E mister se fazia que eles próprios tivessem intuição da missão que iriam desempenhar, para sem hesitação atenderem ao chamamento de Jesus. Então, assim como Jesus conhecia a disposição íntima daqueles queridos apóstolos, assim como esse trabalho, essa missão havia sido planejada, claro que isso constava do planejamento reencarnatório dos apóstolos, por isso essa intuição da missão, isso acontece conosco. Todos nós que hoje já conhecemos o Cristo, também no nosso planejamento reencarnatório, aceitamos a tarefa de vivenciarmos esse Evangelho, de divulgarmos as suas palavras e de nos transformarmos. Então vejam que quando hoje nós somos chamados pelo Cristo, é que Ele conhece as nossas disposições íntimas, Ele conhece as nossas fragilidades, mas Ele também conhece o nosso potencial. Exatamente por isso que Ele nos convida. Ele não nos pede muita coisa, Ele nos pede apenas que nós possamos amar, que nós possamos exemplificar. Então vejam que nós nos enxergamos muito no convite que Ele fez aos apóstolos. O chamamento de Jesus aos seus apóstolos representa o sublime encontro entre o Mestre e os seus discípulos. Nesse sentido, contudo, Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas, nos mostrando, portanto, que quando o mestre vai ao encontro dos seus discípulos e lhes passa, lhes orienta acerca da sua mensagem, ele não transferiu para os apóstolos a responsabilidade que lhe cabia, que era isso como ele diz aqui, não enviou substitutos ao Calvário. Aquela dor, aquele exemplo, a entrega da sua vida, naquele momento, cabia ao Cristo. Então, aquilo que lhe coube, ele fez. Por mais que ele tenha passado o seu conhecimento, os seus exemplos de vida
para os apóstolos, aquilo que lhe cabia fazer, aquela renúncia completa de si mesmo, ele não repassou, ele não buscou substitutos para aquilo que lhe cabia, como muitas vezes nós desejamos fazer. E é isso que nós precisamos compreender. Por mais que nós estejamos vivenciando, tentando vivenciar o Evangelho, por mais que nós tenhamos pessoas que caminham conosco, que nos auxiliam, que nos amparam, determinados testemunhos são nossos. Determinados enfrentamentos, determinadas provas são nossas, necessárias para cada um de nós. Jesus não tinha o que expiar e nem precisava mais ser provado. Diferente de nós, que ainda somos muito imperfeitos e precisamos desses testemunhos, dessas provas, para que possamos realmente nos reequilibrar com a lei divina. Então, cada um de nós, em algum momento, precisa dar o seu testemunho. Vamos então para o texto evangélico. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe: que fazes tu, Levi? Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominavam a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus, abraçando-o. Então vejam aqui que Jesus, quando disse segue-me, queres vir comigo para recolher os bens do céu? Jesus conhecia as disposições íntimas de Levi. Ele via muito além do exterior, da matéria, porque ele era um publicano, coletor de impostos, pessoa mal vista pela sociedade. Mas Jesus conhecia o interior de Levi, sabia que ele estava preparado para assumir esse trabalho de divulgação do seu evangelho. Tanto é que a sua resposta foi: Senhor, estou pronto, sem titubear, sem ter dúvidas daquele compromisso, daquela entrega, no sentido de realmente saber que aquele convite era um convite que não cabia negativa, porque ele era o mestre e ele estava aqui em nome de Deus. E assim como Levi, nós devemos responder: Senhor, estou pronto. Precisarei eventualmente renunciar a muitas coisas da vida material, mas o convite que tu me fazes é um convite maravilhoso, e toda e qualquer renúncia que eventualmente eu precise fazer, ela é válida, porque o que tu me ofereces, Senhor, é muito mais belo, é muito mais sublime, é muito mais valioso. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade: Simão e André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do seu reino na terra. Quereis ser meus discípulos? E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então nós percebemos então aqui que o chamamento de Jesus aos irmãos João e Tiago ocorreu na manhã seguinte. O mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens do Tiberíades e os convidou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, tomados de emoção, se lançaram para ele,
transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Então nós percebemos aqui que tanto no chamamento que ele fez a João e Tiago, como o que ele fez a Simão Pedro e André, em todas essas situações, a resposta ao convite foi imediato. Tanto Simão e André não titubearam, ali se colocaram à disposição do mestre, como igualmente Tiago e João. Mais uma vez, mostrando que eles estavam prontos, eles estavam preparados, eles estavam em condições de atenderem aquele chamado. E nós também estamos, porque nós também já temos o conhecimento da verdade evangélica. Nós também aqui estamos hoje estudando, fortalecendo o nosso espírito para que nós possamos também sermos aqueles discípulos fiéis que, diante da vida, conseguem colocar em primeiro lugar, estamos nos esforçando para isso, para colocarmos em primeiro lugar as leis divinas, o nosso compromisso, o nosso desejo sincero de sermos pessoas melhores, de tentarmos a cada dia superarmos as nossas imperfeições e vivenciarmos a lei de amor. André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotavam no âmago do espírito, e sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. A disposição de seguir Jesus de imediato é encontrada em todos aqueles que iriam mais tarde constituir o grupo dos 12 apóstolos. Claro, queridos amigos, que quando ele diz onde já escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar. Esse timbre, a voz de Jesus, o convite, o chamamento de Jesus, não foi naquela encarnação. Ali foi em encontro posterior, no plano espiritual, quando eles também tiveram acesso a esse convite, a esse compromisso e se, claro, colocaram à disposição para esse trabalho. E nós também não fomos convidados? Será que nós também, na preparação para o nosso reencarne, não escutamos o timbre carinhoso da voz íntima e familiar do Mestre, para que de alguma forma nós nos sentíssemos aqui mais fortalecidos, mais seguros e confiantes para o trabalho que temos a desenvolver? É que o mundo tem uma força muito grande sobre nós e muitas vezes nós acabamos esquecendo as lembranças carinhosas, o convite amoroso e deixamos preponderar em nós ainda os nossos instintos inferiores. Como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da ventura de sua união perene no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Então, nós também, como eles, estamos aqui nessa condição de amados irmãos, amigos queridos, que depois de longa ausência são tocados pela força do amor que se irradia do Cristo. Nós também, quanto e quanto tempo ficamos ausentes do Cristo. Quanto tempo, quantos séculos nós nos afastamos de Deus. Nós viramos as costas para o convite divino do Mestre. Mas agora é diferente. Agora nos sentimos nesse abraço carinhoso do Mestre a nos chamar, alegre e feliz, por ver em nós uma disposição íntima diferente. Hoje, nós realmente conseguimos compreender a plenitude das verdades espirituais,
temos o conhecimento de que realmente essa verdade nos promove, nos trará um futuro de alegria, de esperanças, um porvir repleto de felicidade, e não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Por isso, hoje nós nos sentimos carinhosamente abraçados por esse mestre, porque hoje nós conseguimos compreender todo o amor que vem do Cristo. O chamamento de Jesus a esses apóstolos apresenta características inusitadas. Primeiro, é a aceitação irrestrita e imediata à convocação. Segundo, é a transformação operada nos seus espíritos. Ora, como poderia ele conhecer os pensamentos dos seus interlocutores, senão pelas irradiações fluídicas desses pensamentos, e ao mesmo tempo pela vista espiritual que lhe permitia ler-lhes no foro íntimo? O encontro com o Mestre e o subsequente chamamento de Jesus os fazem recordar a missão que tinham assumido antes daquela experiência reencarnatória, quando se encontravam no plano espiritual. Daí o atendimento imediato. Recordam, mesmo de forma incompleta, que deveriam realizar algo grandioso para a harmonia do universo. Essa aceitação irrestrita e imediata, nós ainda temos dificuldades de dar. Nós até dizemos isso. Ah, claro que eu sigo o mestre, claro que os seus ensinamentos tocam o meu coração. E de fato tocam. Mas como nós ainda somos imperfeitos, estamos nessa caminhada, nessa trilha, realmente em busca da depuração espiritual, ainda titubeamos, ainda nos sentimos inseguros em determinados momentos. Então, a aceitação irrestrita e imediata é aquela não apenas de mente, mas de espírito, de coração e de alma. E nós ainda não conseguimos sempre dar esse testemunho. Essa transformação operada no espírito dos apóstolos está sendo operada nos nossos corações também, mas de forma mais lenta. Mas não tem problema. O importante é que ela está acontecendo. É que nós estamos nos esforçando para sairmos daqui realmente melhores do que chegamos. E nós vamos conseguir realmente sairmos, sermos exitosos, porque todos nós seremos felizes. Jesus também conhece os nossos pensamentos, pelas nossas irradiações fluídicas, ele conhece aquilo que nós podemos oferecer na atual existência e ele só nos pede que nós nos esforcemos um pouquinho mais. Temos também os nossos compromissos e nós podemos sim vencê-los, com esforço, com dedicação, com empenho, com oração e vigilância. Os apóstolos não sabiam, no momento da convocação, qual seria a extensão dos trabalhos que teriam de realizar junto ao Mestre. Mesmo assim, sem nenhuma vacilação, seguiram-no. Conhecedor profundo da alma humana, Jesus aproveitava cada momento no trato com as pessoas para preencher-lhes a existência com sua sabedoria. Nós, talvez também não tenhamos ideia de tudo aquilo que nós nos comprometemos a realizar na atual existência em prol do trabalho do Cristo. Mas isso não deve ser um motivo de inquietação. O que nós precisamos é um esforço diário de fazer o nosso melhor. Porque todos os dias, quando nós vamos fazendo um pouco mais, a espiritualidade vai percebendo que nós estamos apresentando a condição necessária para ir um passo além. E aí o chamamento, os desafios, os convites vão chegando conforme a disposição do trabalhador. Por isso que dizem que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Porque a espiritualidade ela vai analisando e vendo aquilo que nós somos capazes de ofertar. Então façamos o nosso melhor sempre, que Deus vai direcionar para nós aquilo que nós podemos fazer de melhor. Porque sim, Jesus aproveita cada momento para preencher a nossa existência com a sua sabedoria, com o seu amor, com a sua verdade, com o trabalho divino do bem, para que ilumine a nossa vida e para que nós, iluminados, possamos também levar luz e iluminar a vida do nosso próximo, a vida dos nossos irmãos.
Devemos nos empenhar, então, em sair do casulo do orgulho e do egocentrismo, aos quais nos recolhemos, procurando nos integrar num sistema existencial caracterizado pela convivência, interação e auxílio ao próximo. Não basta o esforço da aquisição ou do desenvolvimento de virtudes. É preciso sair de nós mesmos, caminharmos em direção aos que necessitam de amparo. Os novos tempos nos convocam a colaborar na obra divina de melhoria espiritual da humanidade, em que se procura eliminar o egoísmo, que, como chaga moral, neutraliza os mais valorosos impulsos de progresso. Neste sentido, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez, necessário ao agir com acerto. Vejam, então, que nós não conseguiremos sair do orgulho e do egoísmo que ainda existem em nossos corações sem o convívio fraterno com o próximo. É através do próximo, é através do caminhar em direção aos que necessitam de amparo que nós vamos, na verdade, depurando nosso espírito. Convivência, interação, auxílio ao próximo, caridade, meus queridos amigos. É através do próximo que nós vamos crescer realmente, que vamos iluminar o nosso coração e o nosso espírito. Portanto, conhecimento é fundamental, mas o que nos transforma, o que verdadeiramente nos aproxima do Cristo é o bem que nós realizamos. Por isso que nós precisamos lembrar, a doutrina espírita nos fornece os instrumentos do entendimento, do equilíbrio e da sensatez, para que nós possamos, através deste conhecimento, colocá-lo em prática. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tem a base do entendimento, da explicação dos porquês que a doutrina espírita nos traz. Então, nós vamos agindo com conhecimento de causa, e isso facilita muito o processo de renovação interior. Quando Jesus se deparou com os futuros membros do seu colégio apostolar, ele não viu apenas um simples publicano ou humildes pescadores. Sua visão é bem mais transcendental. Viu seus discípulos e seguidores. E ele vê também em nós. Ele vê muito além das nossas imperfeições, das nossas sombras ainda. Ele vê, sim, discípulos, futuros discípulos, seguidores do seu evangelho, porque ele conhece o nosso potencial. Ele acredita no nosso potencial. E é por isso que nós estamos aqui, tendo a oportunidade de aceitarmos de forma linda, imediata, tranquila, serena, esse convite do Cristo para vivenciarmos o seu amor. Entretanto, é oportuno lembrar que, mesmo contando com o auxílio de tão inestimáveis colaboradores, o Mestre não se furtou de exemplificar a sua missão, mesmo que às custas de inimagináveis sacrifícios, mostrando que nós também, em determinados momentos, precisaremos dar o nosso testemunho. Há determinadas situações que só nós precisamos passar. Não temos como transferir para outros aquele desafio, aquele testemunho, aquela vivência. Mas lembremos sempre que não há fardos pesados em ombros fracos. Os testemunhos que nos são solicitados são testemunhos que nós temos com capacidade, condições de dar, de suportar, de sairmos vitoriosos. Jesus não abandona nenhum de seus filhos. Ele nunca desiste de nenhum de nós. Precisamos confiar em nós mesmos, acreditar que temos essa capacidade, pensarmos, refletirmos, orarmos, nos fortalecermos em Cristo, nos fortalecermos com a inspiração e o amparo da espiritualidade superior, para que possamos caminhar, para que possamos continuar caminhando. Se eu cair, que eu possa levantar e continuar trilhando o caminho do bem. Cristo não enviou substitutos ao Calvário. Abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida, como nós acabamos de falar. A expressão segue-me ou vos farei pescadores de homens são, antes de tudo, uma amorável convocação ao trabalho do bem.
A profundidade dessa proposta redentora de Jesus não foi, entretanto, totalmente apreendida por muitos dos seus discípulos, considerando as dissidências que ocorreram. A redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar desempenhando a sua parte própria, sem o que não haverá para ele mestre nem salvador. Então, somos também convocados ao trabalho. Somos convocados ao trabalho no bem. Mais do que adquirir conhecimento, é importante praticar. Se eu não tiver tempo para estudar, o pouco tempo que eu tiver, destine à prática do bem. Destine a vivenciar a caridade. Destine a ajudar o próximo. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos, sim, crescer intelectualmente e moralmente. Mas é essencialmente a transformação moral que mais rapidamente nos aproxima da perfeição, nos aproxima de Deus. Então, vamos seguir Jesus? Vamos realmente também sermos pescadores de homens? Vamos aceitar alegremente esse convite ao bem, à vivência do amor? E vamos compreender que, como discípulos verdadeiros, também seremos compelidos ao testemunho próprio, no altar da própria vida. Mas lembremos como é belo, como é valioso, como nos enriquece o espírito testemunhar pelo Cristo, testemunhar pela vivência do Evangelho, testemunhar pelo Pai, diminuindo em nós o orgulho e o egoísmo que ainda nos aprisiona. Não há dúvidas de que os apóstolos que receberam o chamamento de mestre, legaram-nos magnífico exemplo de decisão relativa ao trabalho que deveriam realizar e de plena e restrita lealdade a Jesus. Foram discípulos que mantiveram perfeita comunhão de ideias e de sentimentos com o mestre, servindo com amor extremado. Então vamos decidir também? Vamos dar magnífico exemplo de decisão, aceitando o trabalho de forma plena e restrita, sendo verdadeiramente leais a Jesus, à sua causa, à sua mensagem, ao seu pedido, ao seu convite carinhoso. Vamos servir com amor extremado. Evelyn, é tão difícil ainda amar plenamente? É, porque somos ainda espíritos distantes dessa perfeição relativa. Mas todos os dias, trabalhando um pouquinho o nosso coração, nos esforçando um pouquinho mais em amar, tendo a oportunidade de ver e rever, estudar, relembrar a mensagem do Mestre, fica um pouquinho mais fácil. É na hora do testemunho, colocar Jesus naquela condição e perguntar como Jesus agiria, como eu devo agir. E assim, pouco a pouco, nós vamos vendo que nós já estamos nos aproximando desse amor que nós tanto desejamos alcançar. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família de coração que se agrupa em torno dos seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Nossos compromissos, portanto, não são apenas conosco, mas para com a família, para conosco, para com os nossos amigos, para com a humanidade. Quanto mais aptos, quanto mais conscientes, quanto mais maduros espiritualmente, maiores serão as nossas responsabilidades na prática do bem. Porque quanto maior o conhecimento, maior a minha condição de ajudar na vivência do Evangelho, na instituição
do reino de Deus na terra. Mas eu preciso, como diz, eliminar as arestas do meu temperamento, eliminar as arestas do meu egoísmo e do meu orgulho ainda, que me fecham em mim mesma e me impedem de assumir compromissos maiores para com a humanidade. Vamos nos esforçar todos os dias um pouquinho e vamos compreender esse convite, esse chamamento tão lindo, tão carinhoso do Mestre. Tudo valerá a pena por um futuro de alegria, de bênção e de felicidade. O nosso prêmio será estarmos ao lado do Mestre querido, recebendo o seu abraço fraterno e carinhoso e principalmente a gratidão também, porque nós conseguimos exemplificar esse convite de forma valiosa. Nós conseguimos vencer as nossas imperfeições, os nossos impedimentos em prol de algo muito maior. Tudo vai valer a pena. Então, vamos todos os dias fazer um pouquinho mais, orar um pouquinho mais, nos vigiarmos um pouquinho mais, para que possamos, o quanto antes, sermos felizes. E, realmente, nos colocarmos verdadeiramente na condição de discípulos de Jesus. Meus queridos amigos, e com isso nós vamos finalizando mais um estudo do EAD Livro 2. Muito obrigada a você que nos acompanha. Nós deixamos aqui para você as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails de contato e o nosso telefone de contato, WhatsApp e Telegram, para que você possa também conhecer todo o material de estudos, tudo aquilo que nós oferecemos com muito carinho para você. Meus amores, meus queridos amigos, minha gratidão, muito feliz por você estar aqui conosco. Muito obrigada. Se você gostou, curta o nosso vídeo, nós agradecemos. Se eventualmente você ficou com alguma dúvida sobre algo que nós tenhamos aqui abordado, deixe nos comentários do vídeo e nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que esta aula, que este conteúdo será útil a alguém, compartilhe o nosso link. Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.